A gente vai aprender agora a fazer as orelhinhas, é bem facinho. Como todas as outras peças, a gente tem começado com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. A gente faz aqui o anel mágico. Minha unha já tá toda descascada, gente. A agulha passando assim, ó. E vamos lá, a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Pronto, tá aqui, ó, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E aí, essa aqui, a gente não vai fazer 6 aumentos na segunda carreira. A gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. A gente vai acabar repetindo isso por 3 vezes. E na segunda carreira, a gente vai ter um total de 9 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer, na terceira carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Repetindo isso por 3 vezes. Finalizei aqui a terceira carreira e a gente ficou com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. A gente vai repetir por 3 vezes e vamos ter um total de 15 pontos baixos na quarta carreira. Agora a gente vai fazer a nossa última carreira de aumentos, que vai ser 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes e a gente vai ter o total de 18 pontos. E agora a gente vai fazer 2 carreiras, só ponto sobre ponto, para dar altura nessa orelha. Eu vou marcar, eu estava fazendo aqui, eu não estava marcando o primeiro ponto, mas eu vou marcar aqui. Eu tenho utilizado linha aqui, né? Já mostrei para vocês nas outras partes, vocês que estão acompanhando já aí a aula do unicórnio. Eu estou usando esse marcador assim, com a linha. E aí agora a gente vai seguir, né? São 2 carreiras de 18 pontos. Caso você faça contando, são 2 carreiras de 18 pontos. É só você fazer 36 pontos, se você quiser ir direto contando. Pessoal, agora depois de terminar essas 2 carreiras, a gente já ganhou altura na orelha. E a gente vai finalizar. Eu vou tirar o marcador. Nós vamos finalizar de forma que a gente não coloca enchimento aqui. E eu vou ensinar para vocês uma forma de diminuição do ponto baixo, que não sei se você já conhece, mas é muito simples, porque a gente vai precisar diminuir aqui. Vocês veem aqui como essa orelhinha fica. Para ela fazer essa curva aqui, né? E ficar menorzinha aqui, a gente vai fechar ela com 4 pontos baixos. Se eu tenho aqui 18 pontos baixos, eu divido ela aqui na metade, eu vou ter 9 pontos baixos, de um lado e do outro. Mas esses pontos que ficam aqui na lateral, eles vão também acabar ficando na diminuição. Então, a gente vai precisar de 4 pontos. Vou diminuir, eu vou pegar 2 em 2. Então, vai dar pra gente fazer 4 pontos aqui. Antes da gente fazer as diminuições, a gente precisa se certificar que o anel mágico está bem fechado e arrematar esse fio. Não correr o risco de deixar ele solto e a gente não sabe como a nossa peça vai ser tratada depois que ela sai das nossas mãos. Então, ela pode ir para dentro de uma máquina de lavar, por exemplo. Então, para que ela não fique torta, para que não corra o risco desse fio em algum momento desfiar, sair do local, a gente vai prender como eu mostrei nas outras peças. Então, só vou repetir aqui porque caso você não tenha pego ainda, né, o jeito, a gente passa a agulha por baixo de algum ponto aqui, puxa uma das perninhas dessa que a gente dividiu e vamos amarrar para deixar bem presinho esse anel mágico e ele nunca sair aqui do lugar. Você também pode utilizar a agulha de tapeçaria para passar por baixo dos pontos, ou se você tem outra forma de fazer seu arremate, tem gente que prefere colar, né? Eu faço dessa forma aqui, dá super certo. Pronto. Agora sim a gente vai passar para a parte das diminuições aqui para concluir a nossa orelha. Você vai deixar essa parte aqui para o canto, né? Fechar nessa direção aqui assim, porque a gente vai começar o nosso trabalho aqui. Vamos lá. A gente já fechou as pernas e os braços, né, as patinhas dianteiras e traseiras, dessa forma, pegando um lado e o outro. Mas aqui a gente precisa diminuir. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai passar da mesma forma do outro. Pegar um ponto desse lado e o ponto do outro lado, pegando aqui o primeiro. E aqui você vai conseguir ver o que eu falei, que fica um pontinho aqui e ele vai sobrar. Então, por isso que temos 9 pontos de um lado e do outro. Mas vamos conseguir diminuir, formar 4 pontos. Vou puxar e eu vou deixar na agulha. Não vou concluir.
Essa aqui é outra forma da gente diminuir com pontos baixos. Puxar 3 laçadas, aí eu tiro todo mundo de uma vez, eu fiz uma diminuição. Eram 2 pontos embaixo que se transformaram um ponto único em cima. Próximo, puxo, deixo aqui na agulha. Entro no seguinte, puxo e aí sim, puxo todo mundo de uma vez. Vamos fazer o terceiro, já passei direto assim. Deixo aqui na agulha. Aí puxo pra cá e deixo aqui na agulha. Tiro todo mundo de uma vez. É bom que você deixe as laçadas bem justinhas, tá? Pra não criar esse daqui até meio que criou um espacinho diferente dos outros, ó. Ó, porque eu deixei a laçada meio folgada. Eu vou desfazer, fazer de novo. Vou fazer aqui, puxo. Vou aqui no último. O último fica bem apertadinho, mas dá pra gente fazer. Puxo. 3 pontos na agulha. E eu vou tirar todo mundo de uma vez. Puxo. Vou cortar o meu fio, deixando o fio para costura na peça. Pra gente costurar na cabeça. Vou puxar aqui. Você faz as suas orelhinhas aí e a gente vai seguir para concluir as outras partes da cabeça. Agora nós vamos fazer o focinho. E eu trouxe 2 opções para você. Você pode fazer o focinho na mesma cor da patinha, dessa partezinha de baixo da pata que a gente fez. Ou você pode fazer noutra cor, né? Uma cor mais rosada que vai combinar com o focinho. Aqui eu tô dando a dica da cor organza da linha Amigurumi, mas a gente está trabalhando aqui com o fio balão amigo, né, da Pinguim. E aí eu vou continuar o focinho com essa mesma cor aqui, que vai combinar, vai ficar bem bonitinho. Você já viu aí na thumb, né, como ficou lindo esse unicórnio, e foi a cor que eu escolhi para fazer. Então eu vou continuar com essa cor. A referência vai estar aparecendo aqui em algum local da tela e também está na descrição a referência dessa cor. Mas eu quis trazer essa opção para você poder fazer o focinho numa cor mais rosada. E para fazer o focinho a gente vai continuar com a agulha 2,5. Caso você não se adapte para esse tamanho de agulha para fazer essa peça, você pode estar utilizando a agulha número 3. Eu fiz num tamanho menorzinho para que ela ficasse com os pontos mais justinhos dessa forma. Mas você pode fazer com o tamanho de agulha que você preferir, mas sabendo que vai dar diferença no tamanho da peça, ela vai ficar um pouco maior. Agora a gente vai seguir fazendo o nó corrediço para dar início e vamos fazer aqui 8 correntes. Concluindo aqui minhas 8 correntes, eu vou voltar aqui a partir da segunda corrente. Aqui, essa laçada que tá na agulha não conta, tá? Eu tenho 1 e 2. Eu vou entrar aqui na segunda corrente e vou fazer aqui um aumento em ponto baixo. Fazer aqui um ponto baixo e outro ponto baixo no mesmo lugar, a gente tem o nosso aumento. Agora eu vou seguir fazendo 5 pontos baixos. E 5, que vai ser o penúltimo. Você vai até a penúltima correntinha fazendo ponto baixo. 5 pontos baixos. Nesse último aqui, nós vamos colocar 4 pontos baixos no mesmo ponto. A gente vai estar fazendo a volta, né? Então, a gente vai colocar 4 pontos. E a gente vai trabalhar aqui do outro lado da corrente. 4 pontos no mesmo lugar. Esse fio aqui, a gente já vai esconder aqui no meio. Você vai trabalhar, vou mostrar aqui no mesmo lugar. Vamos para o próximo ponto. E vamos entrar com a agulha aqui. Para seguir fazendo igual do outro lado. Opa, enganchou. 5 pontos baixos. Até lá no final, vamos lá. Já fiz um. E ó, eu tô deixando a agulha, o fio aqui, por cima. Deixa eu ver se tá ficando bem claro aí pra você. Eu vou puxar deixando ele no meio, ó. 2 pontos. São 5 que a gente vai fazer. Ó, agora eu tô aqui no final. Tem o último do primeiro pontinho que a gente fez, porque a gente pulou uma corrente, né? Então eu tenho aqui a corrente e o primeiro ponto. Vou
fazer aqui o quinto. Já tá só o finalzinho aqui desse fio. Eu já vou cortar. Você pode deixar aí, se não lhe atrapalhar. E aqui, na primeira corrente que eu trabalhei o ponto baixo, você tá vendo? Eu vou colocar um aumento. E aí, eu vou ter 4 pontos nas duas extremidades. Eu tenho 4 pontos aqui. Aqui eu comecei com 2 pontos e vou finalizar com 2 pontos. E aí, a gente tem o início, a primeira carreira do nosso focinho. Agora, no segundo aqui, em cima desses 2 primeiros pontos, eu vou fazer um aumento em cada um. Então, nós vamos começar a segunda carreira com 2 aumentos, seguir fazendo 5 pontos baixos, fazer um aumento em cima de cada um desses pontos aqui, ó. Um aumento aqui, 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 4 aumentos, 5 pontos baixos e mais 2 aumentos nos 2 últimos pontos. Concluí aqui e agora a gente vai fazer na terceira carreira por 2 vezes aqui. Aqui nesse início, onde eu fiz aumentos, eu fiquei com 4 pontos, né? Se eu fiz 2 aumentos, 4 pontos. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, por 2 vezes. Repetir a sequência de um ponto baixo e um aumento. Seguir fazendo 5 pontos baixos. Aqui nessa extremidade, fazer por 4 vezes um ponto baixo e um aumento. Seguir fazendo 5 pontos baixos e concluir fazendo mais uma vez por 2 vezes um ponto baixo e um aumento. A gente vai concluir essa circunferência aqui com 34 pontos. À medida que vai crescendo aqui, você pode ficar com dificuldades para encontrar qual que é o seu primeiro ponto. Então, a dica que eu dou é que você faça uma marcação, ou com fio, ou coloque um marcador. Eu tenho esse marcador aqui, eu vou deixar aqui para marcar o primeiro ponto. Concluí aqui então a minha terceira carreira. A próxima a gente vai fazer por 2 vezes aqui 2 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos, por 4 vezes fazer 2 pontos baixos e um aumento, fazer 5 pontos baixos e por 2 vezes concluir fazendo 2 pontos baixos e um aumento, e essa será a nossa última carreira de aumentos. Vou tirar aqui o marcador para continuar. Vou fazer meu primeiro ponto. Eu gosto de marcar o primeiro ponto da carreira, né? Eu acho que fica mais claro. Marco aqui, já fiz um, então falta só mais um para eu fazer os 2 pontos baixos. Antes do primeiro aumento, vou fazer o aumento. Vou lhe dar uma dica também que lhe ajuda a não se perder. A gente tinha aqui embaixo um ponto baixo e um aumento, não foi a sequência que a gente fez antes? Então, o aumento vai ficar sempre em cima do segundo ponto do aumento. Quando a gente faz um aumento, a gente faz 2 pontos no mesmo lugar. E esse aumento, a cada vez que a gente vai aumentando, ele sempre fica nesse último ponto do aumento. Então, eu vou fazer 1, 2 e o aumento aqui. É sempre assim. Terminando aqui, a gente vai fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto para ganhar altura nesse focinho. Da carreira 5 até a carreira 8, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui, você vai fazendo aí, eu volto no final para que a gente possa fazer a última carreira de diminuições. Estou chegando aqui no final da 8ª carreira. Você vê que ele já ganhou altura, né? Agora tá assim o nosso focinho. Nós vamos fazer a última carreira com diminuições. Vou tirar aqui o marcador. Nós vamos fazer 3 pontos baixos separados, né? Aqui, ó, um ponto baixo em cada um dos pontos de base. Um ponto baixo, 2, 3 e vamos fazer uma diminuição depois desses 3 pontos. Então, a gente começa a 9ª e última carreira com 3 pontos baixos, uma diminuição e vamos seguir fazendo 14 pontos baixos. 13, 14 e aí a gente vai fazer uma diminuição depois dos 14 pontos. Faz uma diminuição. Depois faz 3 pontos baixos. 1, 2, 3.
faz outra diminuição, mais uma diminuição, e agora segue fazendo 14 pontos baixos, 1, 2, 12, 13, 14, e sobram 2 pontos que a gente vai fazer uma diminuição para terminar. Diminuição. E aí a gente termina, vou retirar o marcador, fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte, aqui, ponto baixíssimo, e vou deixar fio para poder costurar, deixar um fio comprido aqui pra gente poder estar costurando esse focinho depois. Puxar aqui esse fio e vamos separar aqui mais uma das partes da cabeça que já tá prontinha. Depois a gente vai bordar aqui a boca e o nariz no focinho. Agora nós vamos fazer o chifre. A gente vai começar fazendo um anel mágico. Eu tô usando aqui a linha Balum Amigo, na cor amarelo. Também vou colocar a referência na descrição. E a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 6 pontos baixos. Nós vamos fechar o anel mágico e repetir ponto sobre ponto. Nós vamos fazer na segunda carreira novamente 6 pontos baixos. 6. Deixa o anel mágico bem presinho, bem puxadinho. E aí você vai ver que ele vai começar a virar para cima assim, ó, que a gente fez ponto sobre ponto. Então você desvira para ficar dessa forma, né, aqui, para ficar o lado direito para fora. Agora na terceira carreira a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Preste atenção para não acabar pegando o último ponto que você fez. Como a gente fez ponto sobre ponto, acaba ficando bem apertadinho, mas ó, o primeiro ponto é esse daqui já está sendo usado. Presta bastante atenção nisso. Aí eu vou fazer aqui o primeiro ponto, você pode estar marcando aí, mas aqui como é uma repetição pequena eu vou só contar. Vai observando bem para você não pular nenhum ponto, nem fazer 2 pontos no mesmo lugar. E a gente já vai arrematar esse fio que vem do anel mágico. Aqui você pode usar cola para arrematar esse fiozinho. A gente puxar bem aqui para deixar o anel mágico bem preso. E você pode colocar esse aqui para dentro, mas para se certificar de que ele não vai soltar, coloca um pouquinho de cola aqui e cola ele antes de cortar. Deixa eu puxar bem aqui essa laçada para não confundir. Como é um cone, tá bem apertado, então vai ficar ruim para fazer aquele arremate que eu costumo fazer. Vou mostrar para vocês aqui outro arremate. Não coloca muita cola porque senão vai grudar a peça, né, um lado no outro. Então tá aqui. Eu coloquei bem pouquinha cola, não sei se tá dando para perceber bem aí. Vou colar aqui essa pontinha na lateral. Aqui. Eu vou cortar aqui bem rente, para até ajudar ele não tá atrapalhando aqui quando a gente for subindo. E tá concluído. Né? Deixa eu só acertar aqui mais direitinho. Tô colocando a agulha para um lado não grudar no outro. A cola que eu tô usando é aquela cola universal. Essa cola aqui, da Tech Bond, eu gosto muito dela. E aí a gente vai seguir. Nós fizemos 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, então a gente ficou com 8 pontos na carreira. Agora a gente vai repetir ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 8 pontos aqui nessa quarta carreira. E eu já tô citando aqui a quinta e a sexta carreira porque eu perdi essa parte do vídeo. E agora a gente já vai seguir para dar continuidade a partir da sexta carreira. Fiz os 12 pontos, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte para arrematar. Vou deixar fio aqui para costura e puxar aqui a laçada. E aqui tá o nosso chifre pronto. Quando a gente for montar, a gente vai botar um pouco de enchimento para que ele fique mais estruturado, né? Porque aqui a gente não vai deixar ele molinho assim. Eu poderia deixar ele assim, ó, achatadinho e utilizar dessa forma, mas ele vai ficar mais bonitinho de forma circular.
Para ele ficar nessa formato, a gente vai ter que encher, mas nós vamos encher na parte da montagem. Agora a gente vai aprender a fazer a franja, o rabinho e a crina do unicórnio, o cabelo, né? Essa aqui é a franja. Mostrando para vocês, é bem fácil de fazer. A gente vai precisar de algumas quantidades de fios coloridos. Eu peguei aqui até sobras de fio assim, para poder estar fazendo. São apenas correntinhas com ponto baixíssimo. Cada uma com a quantidade diferente de pontos de corrente. Aqui na primeira eu fiz 35 pontos, depois eu fiz 40 e fiz 45. Vou mostrar para vocês como que faz essa troca de cor aqui, para que cada fio fique dessa forma. Você pode usar também um fio colorido, se quiser, aquele fio arco-íris, mas eu acho que fica muito bonito assim, cada mecha com uma cor. Eu vou começar agora a fazer o cabelo para mostrar para vocês a quantidade e também vou deixar descrito aqui do lado. Eu vou começar o cabelo por esse tom de verde aqui. Vou fazer um nó corrediço, deixando uma quantidade de fio aqui na frente para a gente poder prender na cabeça. Eu vou usar cola também para prender, mas eu gosto de deixar um pouquinho de fio aqui antes. E vou fazer, para começar aqui, 45 correntes. Eu vou voltar a partir da segunda corrente, aqui a primeira, a segunda, e vou fazer aqui ponto baixíssimo. Vou seguir até o final fazendo ponto baixíssimo. Cheguei aqui no penúltimo ponto, falta só esse. E aí eu vou colocar aqui, mas eu não vou puxar essa linha verde. Eu vou trazer já outra cor que eu vou trabalhar. Vou fazer um nó corrediço nela, deixar uma perninha para eu poder arrematar, junto com a outra cor. Ajusto esse nó. E aqui eu já puxo com a nova cor. Eu tô fazendo com essas cores, gente, mas como eu falei para vocês, eu tô trazendo a dica de utilizar sobras de fio. Então você pode utilizar, fazer a combinação de cores com o que você tiver, fazer aí uma composição que lhe agrade. Pode ser de apenas 3 cores e você vai intercalando, fica bem à vontade. Agora eu vou fazer novamente 45 correntes. Concluí as 45 e antes de seguir fazendo os pontos baixíssimos, eu já vou cortar esse fio aqui que eu fiz a troca. Observa que você separar aquele do início. Eu vou cortar aqui. Vou pegar a perninha do amarelo que estava aqui. Aquela que eu falei para deixar sobrar, né? Pra gente poder fazer esse arrematezinho aqui, que é só dar um nó. O primeiro eu só deixo bem perto e o segundo eu faço bem justo, para poder deixar bem escondido. E aí eu posso cortar bem rente aqui. Essa parte é a parte que a gente vai costurar, que vai colar na cabeça. Aí não vai ficar muito evidente. Mas aqui vai ficar assim. Aqui eu fiz, esse aqui é o início. E aqui pra cá. E aqui a correntinha que eu vou voltar fazendo ponto baixíssimo por toda ela. Tô chegando aqui no final, gente. Aí da mesma forma que eu fiz de outra vez, eu vou só colocar aqui a agulha, eu não puxo esse fio aqui. Vou pegar a próxima cor que eu vou trabalhar. Vou vir com o amarelo aqui mais forte. Mesma coisa, gente. A gente vai repetir isso até concluir as 10 mechas que a gente vai fazer nesse cordão. Vou ajustar. E concluo esse ponto baixíssimo já com a nova cor. Vou deixar maior aqui porque eu já vou cortar o fio que estava vindo. Aí vou pegar a perninha nova aqui. Já pra gente cortar e não deixar ficar acumulando aqui fio para arrematar. Corto a sobra. E vou seguir fazendo. 45. Cada mechinha a gente vai fazer com 45 pontos. E vamos fazer 10 mechas nesse cordão. A gente vai fazer um cordão com 10 mechas e depois vamos fazer outro cordão com 10 mechas. Eu vou fazendo aqui minha composição de cores. Já eu mostro pra vocês como que ficou. Cheguei aqui no final, finalizei os pontos baixíssimos do primeiro cordão com 10 mechas. Vou puxar um pouquinho aqui para poder cortar o fio. Eu vou cortar com um tamanho não tão grande, porque eu não vou costurar com esse fio. Como as nossas mechas, cada uma tem uma cor,
Se eu for costurar com fio de outra cor, vai ficar crescendo aqui a costura. E a gente vai costurar com o fio de nylon. Vou mostrar pra vocês na montagem. Aqui eu terminei só de puxar. E assim fica o nosso cordão. Você vai fazer 2 cordões de mecha, como esse. Eu vou fazer o próximo, eu vou intercalar. Eu vou começar com essas cores que ficaram aqui no centro. Vou começar a próxima mecha com rosa, porque a gente vai colocar uma mecha junta com a outra, né? Vai ficar assim, uma desse lado e outra desse lado, para a gente prender na crina, na cabeça do unicórnio. Nós também temos um rabinho. E o rabo é exatamente igual, com uma corrente de 45 pontos, fazendo mecha por mecha. Mas no rabinho você vai fazer apenas um cordão com 8 mechas, que a gente vai enrolar dessa forma aqui, para poder fazer o rabinho e prender atrás do unicórnio. Aqui o rabinho com 8 mechas. Aí a gente vai puxar o fio aqui para cortar. E você deixa um tamanho bom para poder costurar no corpinho do unicórnio e também para a gente deixar com o formato do rabinho aqui. A gente vai pegar a agulha tapeçaria, vamos colocar aqui no fio e a gente vai juntar essa parte aqui. Eu ainda não arrematei o fio da primeira mecha. Vou trazer para cá, para o primeiro ponto da primeira mecha. E vou puxar para deixar essa peça no formato circular. E aí eu vou juntar assim, pegar mais para unir aqui. Pego o próximo ponto e esse ponto aqui. Eu vou pegando o ponto de uma mecha de um lado e do outro para unir. Aí a gente vai puxando, pega aqui. É bem simples, só pra gente poder unir e ficar mais fácil quando a gente for prender no unicórnio. Ó como ficou. Eu só fiz esse zigue-zague, o ponto do final ficou assim. Ficou essa peça dessa forma, então todas as mechas juntas, pra gente fixar na parte de trás aqui do unicórnio.